O Senado aprova a PEC que limita despesas públicas por 20 anos. Avança no Congresso proposta que modifica a lei de licitações. E embaixadores avaliam Conferência do Clima da ONU. Olá! O plenário do Senado aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que limita as despesas públicas pelos próximos 20 anos. O esquema de segurança foi reforçado nos arredores do Congresso. Na chegada, o presidente Renan Calheiros falou sobre a expectativa com a votação. Vamos fazer agora a votação em segundo turno. Nem emenda cabe fazer, de modo que será uma votação tranquila, absolutamente tranquila. Mas não foi tão tranquila assim. Logo no início da sessão, a oposição reclamou da decisão de Renan Calheiros de fazer 3 sessões de discussão em um mesmo dia. Aí o senhor volta aqui e rasga o regimento na nossa cara, atropela a oposição. Você se sentiu como forte ou devedor da decisão do Supremo? Vou comunicar a Vossa Excelência que eu hoje rezei também muito para não aceitar a provocação. Essa PEC, todos sabemos, está com calendário especial. E muitas vezes, senhor presidente, nós já aprovamos em segundo turno, até mesmo nos 2 turnos, quando há calendário especial, no mesmo dia, várias sessões consecutivas. Os oposicionistas apresentaram 3 requerimentos para que a sessão fosse adiada. Nós entendemos que um tema como esse não pode ser objeto de uma discussão limitada, de uma discussão sem participação da sociedade, como aconteceu aqui. Se essa PEC ficar para ser apreciada em fevereiro, não teríamos maiores prejuízos, porque ela não entra imediatamente, nem em 2017, a modificar a estrutura dos recursos do país. A previsão é para 2018. Mas os requerimentos foram rejeitados. A votação foi aberta e a proposta acabou aprovada por 53 votos a 16. 2 destaques para votação em separado foram rejeitados. Um deles retirava do texto o limite para saúde e educação. Governador Geraldo Alckmin, do PSTB, ele vai mais adiante. Diz que sem aumento na saúde nos próximos 20 anos, a conta não fecha. A proposta aprovada limita os gastos da União pelos próximos 20 anos. O total de despesas do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública será corrigido no máximo pela inflação. Para o ano que vem, o índice será de 7,2%. O texto prevê uma regra de transição para as áreas sociais. Em 2017, fica garantido o piso de 15% da receita corrente líquida para a saúde e de 18% dos impostos federais para a educação. Mas a partir de 2018, esse piso também será corrigido pela inflação do ano anterior. O governo até pode elevar as despesas acima da inflação em uma área, mas terá que reduzir em outra para compensar. Quem desrespeitar o teto fica proibido de fazer concursos e novas contratações. Os servidores ficam sem aumento salarial e nenhuma lei poderá aumentar as despesas. De acordo com o texto aprovado, o limite só vale para as chamadas despesas primárias. Ficam fora do teto as transferências da União para estados e municípios, os recursos usados para atender calamidades públicas e para realizar eleições, além do pagamento de juros da dívida pública. Nós tivemos hoje 6 ausências de votos, sim, que em tese votariam conosco se estivessem aqui. Nós tínhamos a opção ou adiar a votação, esperando que essas pessoas estivessem presentes amanhã, ou votar e sinalizar que o governo continua aprovando as matérias importantes. Nós preferimos aprovar. Em nenhum momento nós corremos risco de não ter 49 votos. Foi uma grande vitória para a oposição. O governo não conseguiu repetir sequer o resultado de 61 votos favoráveis no primeiro turno e ficou por 3 votos para que nós conseguíssemos preservar a saúde e a educação desse congelamento de gastos durante 20 anos.
A PEC vai ser promulgada em sessão solene do Congresso Nacional, marcada para amanhã desta quinta-feira. O plenário do Senado encerrou a votação do projeto que modifica a lei de licitações. A matéria, que simplifica muitos processos, segue para a Câmara dos Deputados. Seja para comprar o pó do cafezinho ou para construir uma usina hidrelétrica, o governo é obrigado a seguir algumas regras. Hoje, essas normas de licitação estão espalhadas em várias leis. O projeto aprovado no plenário do Senado organiza toda a legislação. O texto traz algumas novidades. Ele permite, por exemplo, que uma mesma empresa fique responsável por várias fases de uma licitação, do projeto básico, que traz informações iniciais sobre uma obra, até a construção propriamente dita. Mas a chamada licitação integrada só vale para projetos acima de 20 milhões de reais. Qualquer risco para a entrega daquele objeto contratado é por conta do contratado. Então, você se livra de eventuais aditivos. Então, os aditivos praticamente desaparecem. O projeto cria um seguro para obras públicas, no valor de 30% do contrato. A obra fica mais cara? Fica. Você vai pagar o seguro da obra, com certeza. Mas você tem a garantia que a obra não é interrompida. E tem mais. O texto cria um seguro adicional para garantir o pagamento dos direitos dos trabalhadores. Prevê o diálogo competitivo para contratos que envolvam inovação tecnológica. Em vez de apresentar um projeto fechado para os concorrentes, a administração promove conversas com empresas selecionadas. E elas é que vão apresentar soluções ao poder público. O texto simplifica a modalidade convite para contratações até R$ 150 mil. Nesses casos, o governo pode concluir uma licitação em até 3 dias. Na modalidade registro de preços, as empresas ficam obrigadas a atualizar a cada ano os valores dos produtos que pretendem vender ao poder público. O texto também atualiza os valores para a dispensa de licitação. No caso de compras ou serviços, o limite passa de R$ 8 mil para R$ 15 mil. Para obras de engenharia, de R$ 15 mil para R$ 60 mil. A comissão de licitação, formada por 3 servidores públicos, só vai existir em contratos considerados complexos. Os casos mais simples serão conduzidos por uma só pessoa, o agente da licitação. Para o Tribunal de Contas da União, o texto dá mais liberdade para o gestor público. Uma faca de 2 gumes, eventualmente uma maior liberdade aplicada, porque não tem tanto conhecimento técnico, ou mesmo ético, ela pode ser temerosa. Eu acredito que o grande dilema, o desafio dessa lei é associar liberdade com responsabilidade. Os senadores apresentaram mais de 50 emendas ao texto. O relator, Fernando Bezerra Coelho, acatou 11 delas. Uma das novidades prevê que, em caso de empate numa licitação, será vencedora a empresa que mantiver em seus quadros pessoas com deficiência. Outra emenda permite que conflitos numa licitação podem ser resolvidos por arbitragem, mediação e conciliação. Os estados devem ganhar mais 20 anos para pagar as dívidas com a União, mas precisam cumprir algumas exigências. Não podem conceder isenções fiscais e precisam reduzir os gastos com publicidade e pagamento de comissionados, por exemplo. É o que determina um projeto aprovado nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. Contando os prazos anteriores de pagamento, os estados podem ter até 50 anos para quitarem as dívidas. O texto vai agora para o plenário do Senado. Embaixadores de 4 países participaram de uma audiência pública na Comissão de Mudanças Climáticas. Eles fizeram uma avaliação dos resultados da COP22, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que aconteceu no final de novembro em Marrakech, no Marrocos. O senador Fernando Bezerra Coelho apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela comissão ao longo desse ano, com destaque para a atuação da delegação brasileira na COP22. 4 senadores integraram a delegação. A comitiva do Senado participou ativamente das principais tratativas pela delegação brasileira nos temas de maior interesse para a nossa agenda climática, conforme apresentamos em detalhe nesse relatório. O embaixador do Marrocos elogiou o papel do Brasil na Conferência do Clima, que, segundo ele, trouxe o continente africano para o centro da agenda climática global. O desafio principal para a COP22 foi como manter a dinâmica
positiva criada em Paris um ano antes. A COP22 de Marrakech aspirou a ser, e foi, realmente uma COP de ação e de soluções. Nesse sentido, e como resultado concreto, foram definidas, como o senhor senador antecipou, foram definidas as normas de execução do Acordo de Paris. Já o embaixador da França destacou a rapidez da entrada em vigor do novo Acordo do Clima, celebrado no ano passado na Conferência de Paris. Podemos nos parabenizar que o acordo entrou em vigor no dia 4 de novembro, ou seja, menos de um ano após sua adoção e antes do início da COP22 em Marrakech. O Acordo de Paris demonstrou a eficácia do multilateralismo e a capacidade de todos os Estados de irem além de suas divergências para enfrentarem juntos os desafios comuns. O embaixador de Fiji avaliou o desafio assumido por seu país de coordenar a organização da próxima Conferência do Clima. Liderada por Fiji, a COP23 será sediada em Bonn, na Alemanha, devido à impossibilidade do pequeno arquipélago do Pacífico em hospedar cerca de 20 mil pessoas durante o encontro. Já o embaixador da Alemanha disse que seu país está entusiasmado com a realização da próxima Conferência do Clima. Ele destacou o impacto econômico das medidas de enfrentamento das mudanças climáticas. Combater as mudanças climáticas não é mais apenas divertimento para os ministros do meio ambiente, mas também um mandamento atual sobre o aspecto econômico. Só tem ao menos dois aspectos. As suas políticas tornam-se cada vez mais gerador de empregos e o garantem desenvolvimento econômico sustentável. O Congresso Nacional fez nesta terça-feira uma sessão em homenagem ao centenário de nascimento do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Morto em 2006, Arraes completaria 100 anos no dia 15 de dezembro. A sessão solene do Congresso homenageou a trajetória política e o legado do governador de Pernambuco, deposto, preso e exilado pelos militares em 1964. Político com ideais socialistas, Miguel Arraes também foi prefeito do Recife, deputado federal e governou o estado por outros 2 mandatos. Companheiros políticos e parentes lembraram a importância de Arraes para o estado e para o Brasil. No ano em que se comemoram os 100 anos do seu nascimento, Miguel Arraes de Alencar faz uma grande falta. Falta à sua viúva, Dona Madalena, aos seus filhos, aos seus amigos, a Pernambuco. Miguel Arraes faz falta ao Brasil. Eu não conheci, em toda a minha trajetória política, ninguém tão fortemente vinculado com o povo e que eu diria que Miguel Arraes viveu uma vida em comunhão com o povo. Uma referência de vida pública que nos lega o homem generoso, coerente e fiel chamado Miguel Arraes de Alencar. Portanto, aos seus 100 anos, agora vivo como exemplo a seguir. Viva Miguel Arraes, viva o Brasil que ele tanto amou. Os senadores confirmaram nesta terça-feira as indicações de William Dibbe para a diretoria da Anvisa, de Leonardo Euler de Moraes para integrar o conselho diretor da Anatel, de Leandro Fonseca da Silva para diretor da Agência Nacional de Saúde Complementar e de Regina Maria Cordeiro Dunlop para embaixadora do Brasil na Holanda. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia. Continue com a nossa programação.